E aí, pessoal, no nosso terceiro episódio da série Técnicas para a Resolução de Circuito, segunda temporada, vamos resolver aqui um circuito que é uma bomba, tá? Obviamente a brincadeira foi porque na hora que eu bati o olho aqui nesse circuito eu já imaginei uma bomba e aí veio a ideia da capa desse vídeo, tá? Ó, circuito nível um pouquinho mais elevado, vamos ver aqui uma técnica muito bacana para resolver esse tipo de circuito e vamos encontrar tudo, pessoal. Vamos matar o gabarito, vamos encontrar a corrente aí em cada resistor, vamos matar tudo, beleza? Olha só, no circuito esquematizado pela figura a seguir, o voltímetro ideal indica 9 volts, beleza. Quando a chave C é fechada, o voltímetro continua indicando 9 volts, muito bem. Já o amperímetro ideal indica. Então, beleza, olha só, eu tenho aqui um voltímetro e perceba, pessoal, que o voltímetro está ligado exatamente aqui, ó, à minha bateria, que nesse caso é ideal, né? Resistência, não tem aquela resistênciazinha interna aqui, beleza. O que isso significa? Significa dizer que essa bateria é uma bateria de 9 volts, uma bateria ideal de 9 volts, porque o voltímetro está indicando 9 volts, tá? E eu quero saber, na verdade, a questão quer saber qual é a corrente aqui da bateria, qual é a corrente da bateria, porque esse amperímetro está ligado aqui em série com a bateria. Ou seja, a questão quer saber qual é a corrente total do circuito, a corrente enviada pela bateria. Muito bem, eu tenho aqui a figura, e o que acontece? Quando você vai resolver esse tipo de circuito, que você olha e você fala, eu não tenho ideia do que está acontecendo aí, você não consegue ver nitidamente quem está em série, quem está em paralelo. E se você não consegue ver quem está em série e quem está em paralelo, você não consegue simplificar o circuito. Porque se o circuito tiver muitos resistores, mas você olha, pô, tô vendo aqui dois em série, aí você resolve esses dois e coloca ali o equivalente desses dois. Depois você está vendo mais dois ou três ali em paralelo, e você resolve em paralelo e redesenha o circuito. E aí você vai simplificando, o circuito fica simples. Agora, quando você bate o olho e não sabe o que fazer, você vai utilizar essa técnica aqui, tá? Chamada de planificação. O que a gente vai fazer? Olha só. O primeiro passo é a gente dar nome aos polos da bateria. Você vai dar a letrinha que você quiser, beleza? Eu costumo chamar de A e B. Então, o polo positivo aqui, ó, barrinha maior, eu vou chamar de A. E o polo negativo aqui, eu vou chamar de B. Maravilha. O que é que você vai fazer? A regra é simples e clara. Você vai traçar uma reta e nos extremos da reta você vai colocar os polos da bateria, beleza? Então tá aqui A e B. É como se a bateria, não vou desenhar a bateria aqui, mas é como se ela tivesse aqui, pessoal, ó, polo positivo, polo negativo, beleza? É como se ela tivesse aí, ó. Mas eu não vou colocar, tranquilo? Beleza, coloquei os pontos A e B. E agora o que a gente vai fazer? Pessoal, a gente vai passear pelo circuito nomeando os nós desse circuito aí. E aí, ó, lembra que isso aqui está fechado, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou sair aqui do polo positivo da bateria, que é o polo A, tá? E vou sair passeando pelo circuito. Ó, então aqui é tudo A, acompanha meu pincel aqui, ó. Aqui é tudo A, tudo A, tudo A, tudo A, tudo A. Pronto, cheguei nesse nó aqui, ó. Chegou no nó? Pronto. Eu não passei por nenhum elemento do circuito. Passou, professor, passou por uma chave. Não, mas chave é fio, tá? Então aqui é A. Beleza. O que acontece? Se tu for para a esquerda, tem resistor. Se tu for para baixo, tem resistor. Aí tu para. Tu para e vai para B agora. E aí vamos para B, olha só, B, passei pelo amperímetro, o amperímetro ideal é fantasma, tá ali só para medir a corrente elétrica, opa, cheguei aqui nesse nó. Qual é o nome desse nó? B, tá? Não passei por nada, daqui para cá. E aí, se aqui por baixo tem resistor, mas aqui à esquerda eu tenho um caminho livre, você escolhe o caminho livre. E aí vai pelo caminho livre, aqui é tudo B, tudo B, tudo B, que eu não passei por nada. Esse polo aqui é B, esse nó é B. Tranquilo. Mas veja que está faltando esse nó central aqui, ó. Então, se você está aqui, gente, e para chegar nesse nó central, você obrigatoriamente tem que passar por algum elemento, no caso aqui o resistor, você dá o nome de uma outra letrinha. Obviamente, eu vou dar aqui a esse nó a letra C. Então, perceba que todos os nós estão nomeados. Você parte do polo de um dos polos da bateria e vai nomeando os nós. Se você tiver possibilidade de escolher um caminho, você escolhe o caminho que não tem nada. Se você for obrigado a passar por algum elemento, você passa por esse elemento e dá uma outra letrinha, uma outra letra, beleza?
E o que que acontece? Você percebeu que eu tenho um nó C aqui? Então a gente vem e coloca esse nó C, gente, bem aqui no meio, ó. Professor, e se eu tivesse um nó D? Aí você colocaria C e D. Quantas letras você tiver no circuito, você vai colocar aqui, ó, entre os pontos A e B. Se eu tivesse aqui mais um nó C, D e E, aí você coloca aqui, ó, C, D e E. E aí, beleza. Aqui ficou mais simples porque a gente só tem um, né? Que alegria. Então, tá aqui o nosso nozinho C. Professor, se eu tivesse dois nós C, você só coloca um. Coloca só a letra, tá, pessoal? Então, beleza. O que que eu vou fazer agora? Você vai redistribuir os resistores dessa bomba aqui na nossa linha, na nossa planificação. Que alegria, gente. Olha só. Vamos procurar aqui o resistor, vamos procurar na bomba, o resistor que está entre os pontos A e C. Acompanha comigo. Entre A e C é esse camarada que está aqui, ó. Concorda comigo? Aí você vem aqui e coloca ele, ó, entre A e C. Beleza? Um resistor de 4 ohms. Muito bem. Vou colocar um X aqui para dizer que eu já utilizei ele. Tem algum outro entre A e C? Professor, tem não. Vamos procurar agora quem é o resistor que está ligado entre C e B. Entre C e B é esse camarada aqui, ó, de 6 ohms. Então eu venho e coloco ele aqui no meu circuito planificado. Maravilha. E aí, gente, perceba que eu tenho outro resistor entre C e B, ó, que é esse resistor de 3 aqui. E aí muita gente fala, ih, botei aqui, ó. Errou, cara, errou. Porque perceba que esses dois resistores estão ligados aos mesmos nós. Ó, esse de 3 a C e a B. E esse aqui de 6, ó, ele está ligado a C e a B também. Se eles estão ligados aos mesmos nós, eles estão em paralelo. Tem que colocar em paralelo. Ah, professor, então quando eu enxergar dois resistores assim, ó, ligados aos mesmos nós, eles estão em paralelo, né? Exatamente. Aí você puxa um fio e coloca ele em paralelo aqui, ó. Que alegria. Então, esse aqui é o resistor de 3 ohms. Perceba, gente, esse pontinho aqui é C e esse pontinho aqui é B, tá? Então, esse resistor de 3 ainda está ligado aos pontos C e B. Tranquilo, tá faltando esse garotão aqui, ó, de 6 ohms, ele está ligado entre os pontos A e B. A e B, gente, é exatamente os extremos, ó. Então, você vai ligar um fio aqui de A para B. Beleza, professor, se eu mando, eu faço. Então tá aqui, vou ligar aqui o nosso resistor de 6 ohms entre os pontos A e B. Beleza, pessoal. Acabou, né? Tá aqui o nosso resistor de 6 ohms. Pessoal, agora ficou muito simples. Olha que bacana, esse circuitão, ó, virou essa brincadeira de criança aqui. Ficou muito fácil agora perceber quem está em série e quem está em paralelo. Gente, olha só, consegue perceber que esses dois aqui estão em paralelo? Beleza, professor, mas eu tenho aqui 4 em série com 6, né? 4 não está em série com 6. Por quê? Porque entre eles tem um nó. Se tem um nó entre os resistores, não está em série. Então, quem é que eu estou vendo aí? 3 e 6 em paralelo. Resolve eles e simplifica. Beleza? Então, vamos ver quanto é que fica isso aqui, ó. Aquela nossa regrinha que eu já fiz várias vezes, né? Você pode fazer produto pela soma. Eu não faço produto pela soma. Vou pegar o maior deles e dividir por quantas vezes ele é maior, mais 1. 6 é quantas vezes maior do que 3? 2. A regra é somar 1. Ah, não brinca. Então, 6 por 3 que vai dar 2 ohms. Ou seja, eu vou trocar esses dois resistores aqui, ó, 6 e 3, por apenas um de 2 ohms. Então, eu vou apagar tudinho e vou colocar um resistor de 2 ohms apenas aqui, ó. Apaguei, professor, os dois viraram apenas um resistor de 2 ohms. Tranquilo. Beleza, é nóis. E agora? 4 e 2 estão em série, sim ou não? Ah, agora tá. Porque C, que outrora era um nó, depois que eu redesenhei o circuito, não é mais nó. E é o quê? Nada. Então tá em série. Ah, não brinca, professor. Então agora eu tenho 4 e 2, eu tenho exatamente em série. Em série soma, dá 6 ohms. Então eu vou trocar esses dois por apenas um de 6. Vai, professor. Beleza, apaguei tudo, ó. Apagar tudo aqui agora. E coloquei apenas um de 6 ohms. Ah, não brinca. E agora? 6 está em que com 6? Paralelo. E aí vai a regrinha dos iguais, né? 6 em 6 em paralelo, 6 dividido por 2. Você divide um deles por quantos resistores você tem, né? 6 em paralelo com 6 em paralelo com 6 é 6 sobre 3. Nesse caso, como são 2, 6 sobre 2,
que dá exatamente 3 ohms. Ah, não brinca. Então, a resistência equivalente desse circuito é de 3 ohms? Exatamente. Todos esses resistores equivalem a apenas um de 3 ohms. E aí vamos marcar o gabarito e brincar um pouquinho mais com essa questão. Então, a DDP do circuito é igual à resistência equivalente do circuito vezes a corrente. A DDP, a questão disse, 9 volts, resistência equivalente 3 ohms, e a corrente aí, não brinca, a corrente vai ser de 3 amperes. Professor, o gabarito tá aí? Claro que tá, tá? O gabarito tá aqui, 3 amperes, belezura, professor. É exatamente a corrente da bateria. O que é que eu vou fazer? Eu vou redesenhar o nosso circuito planificado e agora eu vou fazer a distribuição de corrente, que é o mais legal. Quantos amperes vai passar por cada um desses resistores? Ah, meu amigo, vamos subir de nível, né? Vamos subir de nível. Então, um pouquinho de paciência da sua parte, que eu vou fazer esse desenho todinho de novo aqui, ó. Mas eu vou fazer meio mais abestalhado agora, tá? Fiz bonitinho, agora eu vou fazer mais abestalhado. Então tá aqui o nosso fio. Vou desenhar aqui os polos da bateria, sempre nos extremos da linha, A e B. O nó C estava bem aqui no meio, né? E aí, deixa eu fazer agora a distribuição dos resistores. Eu lembro que tinha um aqui em cima. Muito bem. Coloquei de volta. E eu tinha um aqui entre os pontos A e B, né? Isso, tá aqui. Beleza, entre os pontos A e B. Muito bem, tá aqui nossos resistores. Beleza, vamos ver aqui, ó. Entre A e C era o de 4 ohms, tá? Não vou colocar a unidade de medida porque eu tô com preguiça agora. Entre C e B eu tinha 6 ohms e tinha 3 ohms. E entre A e B eu tinha exatamente os 6 ohms. Pronto, tá desenhado o circuito de novo. Professor, e a bateria, hein? Ah, gente, a bateria tá aqui, cara, ó, entre os pontos A e B, ó. A bateria tá aqui, ó. Beleza? A bateria tá aqui, ó. Tá? E o amperímetro tá aqui, ó, medindo a corrente total da bateria. Então a corrente vem, pá, passou por aqui, vai passar pelo circuito, beleza? Tranquilo, legal. Qual é a ideia? A corrente, ó, ela vai sair do polo positivo, né? Do polo positivo da nossa bateria. O polo positivo é o polo A. Então a corrente total, a corrente da bateria, ela vai entrar no circuito por aqui, ó. Beleza? Que é quanto, professor? Exatamente 3 amperes. Olha que lindo, 3 amperes. Eu vou colocar de verde, porque já tem muito vermelho aí. Tá, professor, vai. Pronto. 3 amperes aqui saiu da bateria. Corrente total que a gente encontrou. E aí, o que é que vai acontecer? Gente, quando a corrente chegar aqui nesse ponto, ela vai analisar um cenário. Ela vai ver que existe um cenário à frente e ela vai ver que existe um cenário abaixo. Quanto é esse cenário à frente? Tu lembra que essa equivalente aqui de cima, gente, deu 6 ohms? Tu lembra que deu 6 ohms? E aqui embaixo eu também não tenho 6 ohms. É, professor, esse cenário aqui, ó, é um cenário de 6 ohms. E esse aqui de baixo é 6 ohms. A corrente vai se dividir igualmente. Porque tem 6 ohms à frente e 6 ohms embaixo. Então, essa corrente aqui, ó, que é 3 amperes, ela vai se dividir igualmente. Vai vir 1,5 ohms para cá. Oh, desculpa, gente, ampere. Tá? E 1,5 amperes vem aqui para baixo. Por que se dividiu igualmente? Porque o cenário de cima é igual ao cenário de baixo. Beleza, então eu já sei, gente, que por esse resistor aqui, ó, vai passar uma correntezinha de quanto? Vai passar uma correntezinha de 1,5 amperes. E por esse resistor de 4 aqui, ó, que é esse camarada bem aqui, ó, vai passar uma corrente de quanto? Vai passar uma corrente de 1,5 amperes. Muito bem. E agora, quanto é que vai passar pelo resistor de 3 e o de 6? Ó, então lá vem 1,5 amperes e agora chegou a hora de brilhar, viu, meus amigos? Agora chegou a hora de se diferenciar do mundo. Professor, como é que eu vou fazer essa divisão? Gente, tu lembra que na associação em paralelo a corrente se divide de maneira inversamente proporcional? Lembro. A gente já fez isso, inclusive, nessa segunda temporada. E você percebe que a relação entre 3 e 6 é uma relação de 2? Ou seja, para o de 3 vai vir uma corrente que é o dobro da de 6. E aí pense em 1,5 se dividindo na proporção de 1 para 2. Eu tenho certeza que tu pensou em 1 ampere e 0,5 amperes. Sim ou não? Pensou ou não pensou? Então, essa corrente vai se dividir 0,5 para 1
e 1 ampere para o outro. 0,5 vai para o que tem maior resistência. A menor corrente vai para onde tem maior resistência. Ou seja, 0,5 amperes vai vir para cá, inversamente proporcional. Para o de maior resistência, menor corrente. Para o de menor resistência, maior corrente. Tá? Vai vir exatamente 1 ampere. Acabou, meus amigos. Olha só, por esse camarada aqui, ó. Por esse camarada aqui, vai subir uma correntezinha de 0,5 amperes. E por esse aqui, ó, vai vir exatamente uma corrente de quanto, professor? Uma corrente de 1 ampere. Uma corrente de 1 ampere. Olha que bacana, se tivesse um amperímetro aqui, ó. Qual seria a corrente que passa por esse amperímetro aí? Ó, gente, vai juntar aqui nesse nó 1 ampere, que é esse camarada aqui, ó, e vai juntar 1,5 daqui. Ou seja, se tivesse um amperímetro aqui, olha que bacana, a corrente aí nesse amperímetro seria uma corrente de 2,5 amperes. Bom, para a gente encerrar, eu tenho uma dica se você não conseguiu ver isso aqui de cabeça, tá? Esse negócio dessa divisão aqui de cabeça. O que é que você faz? Olha só. Você já percebeu que a proporção de 3 para 6 é de 1 para 2, né? É de 1 para 2, beleza? E aí o que é que você faz? Você vai pegar essa corrente aqui, ó, que é 1,5 amperes, a corrente que está chegando no nó, essa aqui, ó. A proporção não é de 1 para 2, então você vai dividir isso aqui em 3 partes. Por quê? Você vai entender. 1,5 divide em 3 partes? Vou dividir. 0,5, 0,5, 0,5. E aí, gente, acabou de pulsar aos seus olhos a proporção 1 para 2. Uma parte, 2 partes. Quanto é que são essas duas partes aqui? 0,5 mais 0,5 é exatamente 1. Ou seja, a corrente vai se dividir 0,5 amperes para um resistor e exatamente a outra parte, ó, que é 1 ampere para o outro resistor. Beleza? E aí lembre-se que se divide inversamente proporcional. Né? Para o que tem mais resistência, menor corrente. Para o que tem menos resistência, maior corrente. Tá aí, pessoal. Nosso circuito todo mapeado, coisa linda aí. Beleza? Circuitinho em formato de bomba, mas eu tenho certeza que você evoluiu junto comigo aqui. Quando você vê um circuito desse, você não vai mais achar ele como sendo uma bomba, tá? Espero que você tenha curtido. Um beijo no coração, forte abraço e até a próxima.